A partir de agora, você estará assistindo mais uma edição do programa Saúde Hoje. O tema em pauta é doenças do trato intestinal, dando ênfase especial à doença de Crohn, doença celíaca e intolerância à lactose. Você deverá ficar sabendo sobre sintomas, diagnóstico e como tratar essas doenças. Nos aguarde. Programa Saúde Hoje, 12 anos com você. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. O papel do psicólogo é ajudá-lo a entender suas dificuldades e encontrar alternativas para resolver seus conflitos emocionais. A psicóloga Michele Maimoni é especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente. A Clínica de Psicologia Michele Maimoni tem ambientes especialmente projetados para atender crianças, adolescentes e adultos. E ainda realização de orientação vocacional. Clínica de Psicologia Michele Maimoni. O glaucoma é uma doença ocular silenciosa. Você não percebe que está perdendo sua visão até que tudo se apaga. Se você tem pressão do olho aumentada, idade acima de 40 anos, pressão arterial alta, diabetes, histórico familiar de glaucoma, tratamento com corticoides, alto grau de miopia, abra seus olhos. Centro Oftalmológico Maimoni. A tradição e modernidade que você precisa para garantir um tratamento seguro para a sua visão. Dr. Nelson Maimoni. Doutora Aline Maimoni. Experiência e atualização na área de glaucoma. Estamos de volta ao nosso programa Saúde Hoje, falando sobre doenças do trato intestinal, dando ênfase especial à doença de Crohn, doença celíaca e intolerância à lactose. Agora nós temos os seguintes entrevistados. Inicialmente, o médico gastroenterologista Paulo Cury Frascarelli, formado em medicina pela Faculdade de Medicina de Marília, especializado em cirurgia digestiva pelo Conselho Federal de Medicina e especialista em gastroenterologia pela Federação Brasileira de Gastroenterologia e Endoscopia pela SOBED. A nutricionista Rosana Helena Chiuchetta, graduada pela Unifil, Londrina, especialista em nutrição clínica, fitoterapia e funcional, mestre em saúde materno-infantil pela Unisa, São Paulo. E, finalmente, a médica gastroenterologista Ana Lúcia Flores, formada em medicina pela Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, pós-graduação em doenças funcionais do aparelho digestivo, especialista em gastroenterologia pela Federação Brasileira de Gastroenterologia, especialista em endoscopia digestiva pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, também membro da Associação dos Celíacos do Brasil. Eu quero agradecer a presença de todos aqui. Será, acho que, muito frutífera a nossa entrevista, falando sobre essas doenças, né, que são hoje muito atuais e que envolvem uma série de pacientes que muitas vezes o diagnóstico não é realizado exatamente por desconhecimento das doenças, dos sintomas. Muito bem, em breve a gente vai estar de volta falando sobre esse tema. Programa Saúde Hoje, 12 anos com você. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. O papel do psicólogo é ajudá-lo a entender suas dificuldades e encontrar alternativas para resolver seus conflitos emocionais. A psicóloga Michele Maimoni é especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente. A Clínica de Psicologia Michele Maimoni tem ambientes especialmente projetados para atender crianças, adolescentes e adultos. E ainda realização de orientação vocacional. Clínica de Psicologia Michele Maimoni. Imperdível! Liquida Tudo Tombini! A maior queima de móveis para escritório que você já viu. Preços incríveis! Descontos inacreditáveis. Tudo o que você precisa para montar ou renovar seu escritório. Com 30%, 40% e até 50% de desconto. É pra zerar o estoque. Você não pode perder. Liquida Tudo Tombini! Até 10 de outubro. Avenida Carneiro Leão, 230 Maringá.
Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje, abordando o tema doenças do trato intestinal. Agora nós vamos enfocar o tema doença celíaca. Inicialmente vamos conversar com o Paulo Guri, né, Paulo? Prazer tê-lo conosco aqui hoje, e falando sobre esse tema interessante. Para começar, você podia explicar para nós o que é doença celíaca? Correto, Nelson. A doença celíaca também é conhecida como enteropatia glúten induzida, ou seja, ela é uma alteração, um processo autoimune de agressão da mucosa do aparelho digestivo, da porção intestino delgado, ocasionando ali uma atrofia da mucosa e dificuldade de absorção de nutrientes, vitaminas, água e os sais minerais naqueles pacientes quando expostos a algum alimento que tenha o glúten na sua composição, seja ele de cevada, centeio, trigo, aveia ou mesmo do malte, e ocasiona uma autoagressão do organismo, provocando essa destruição da mucosa. Paulo, no caso, por exemplo, né, na doença celíaca, né, o indivíduo já nasce com essa predisposição genética, né, de ter a doença, ou ela desenvolve isso com o tempo? Muito bem, é uma doença autoimune, mas há necessidade, tanto das crianças quanto dos adultos, serem predispostos geneticamente. Isto é uma exigência praticamente que acompanha essa síndrome ou essa patologia, chamada doença celíaca. Eu acho que aqueles que nos estão assistindo, a gente fica aquela pergunta assim, importante, né? Sintomas da doença, como é que ela se manifesta, né? Bom, eu gostaria que o Paulo esclarecesse sobre isso. Bem, existe uma tríade clássica da doença celíaca clássica, que seria a diarreia, pois é uma síndrome de má absorção que ocorre, uma dificuldade de crescimento ou de desenvolvimento, seja isso nas crianças, ou mesmo perda de peso, tanto nas crianças quanto nos adultos, e ainda um enfraquecimento ou uma fadiga muscular na grande maioria dos pacientes. Porém, o quadro é muito diversificado. Ele pode variar de quadros mais sutis, em que apenas um enfraquecimento, uma fadiga, ou mesmo um discreto grau de anemia, e passa muitas vezes despercebido sem ter um diagnóstico correto. Em outros casos, porém, se acompanha de outros problemas desabsortivos muito mais severos, podendo ocasionar até quadros de desnutrições severas e tudo mais. Paulo, bom, resumindo, como é que a doença pode ser diagnosticada? Existe algum exame especial que você utiliza para fazer o diagnóstico? Veja bem, a doença celíaca, ela deve ser pesquisada no paciente na vigência do glúten. Se a gente interromper o glúten, praticamente você ficaria difícil de fazer o diagnóstico. O padrão ouro para diagnóstico da doença de glúten é realizarmos uma endoscopia digestiva alta e uma biópsia de duodeno, se possível terceira, quarta porção ou começo do jejum. Essa biópsia irá nos diagnosticar e confirmar, na grande maioria dos casos, praticamente quase 100%, a presença da doença celíaca. Outros exames também existem. Aí são exames de sangue em que pode ser feita a dosagem de anticorpos, tipo antigliadina, antiendomísio, antitransglutaminase, também para diagnosticar. E quando existem as síndromes mal absortivas, né, aí as dosagens de eletrólitos, cálcio, ferro, vitamina B, vitamina B12, ácido fólico e outros que ocorrem alterações durante essa patologia. Paulo, no caso, a doença celíaca, ela pode ocasionar também outras doenças paralelas, não? Correto. Como é uma doença autoimune e ela provoca uma desabsorção, ela pode provocar doenças não só ali localizadas ou próximas ao aparelho digestivo, como à distância também. E existe produção de deficiência de ferro, então haveriam as anemias ferroprivas, dificuldade de absorção de vitamina B12 e ácido fólico, as anemias megaloblásticas, dificuldade de absorção de vitamina D e com isso até uma alteração secundária levando a osteoporose, osteopenia,
supercrescimento bacteriano a nível de intestino, levando a outros processos infecciosos. E por ser autoimune, então existiria algumas doenças que também poderiam ser acarretadas, né? Como diabetes mellitus infantil, grau 1, tireoidite, que também ocasiona uma enterite necrotizante ou uma enterite com ulcerativa, né, chamada enterite ulcerativa. Todos esses são patologias que acompanham a doença, assim como algumas artralgias, dores musculares e outros problemas a seguir. É interessante porque, no caso, a doença em si, ela proporciona o aparecimento de várias doenças, né? E muitas vezes você faz o diagnóstico da doença paralela e não faz o diagnóstico da doença principal. Acontece isso também, em alguns países, praticamente 1% da população, às vezes, tem essa patologia. O problema é que não é diagnosticada, né? Então, acomete homens, mulheres, e se você for ver, existe algum predomínio em alguma faixa etária e que às vezes não é diagnosticado, né? É interessante esse contexto, né, da doença em si. Nós vamos conversar agora com a Rosana, né, Chiuchetta, nutricionista, né? Eu gostaria, Rosana, que você definisse para nós como a nutrição define o que é doença celíaca. A definição o Dr. Paulo passou, né, muito bem em relação a ser uma doença autoimune. O que é interessante a gente ver é a relação dela no intestino. Porque o intestino, para nós, é um órgão de extrema importância, de absorção. Então, aquela frase que somos o que comemos, somos o que comemos, absorvemos e metabolizamos. Então, o nosso intestino sadio, ele é cheio de bracinho, que nós chamamos de microvilosidades. E aonde nesses bracinhos tem algumas escovas de absorção. No indivíduo celíaco, esses bracinhos eles são quebrados, diminuindo a absorção. Por isso que mesmo que o indivíduo coma um alimento rico em complexo B, rico em cálcio, ele não terá absorção. No intestino também tem as imunoglobulinas, IgA, IgG, IgE e produção de alguns hormônios. Então, na parte da celíaca clássica, nenhuma dessas reações vão acontecer por quebra dessas microvilosidades. Mas o que é interessante a gente falar também hoje, na atualidade, na clínica, que a gente tem observado bastante, não é apenas o celíaco, a doença celíaca em si, mas sim a sensibilidade tardia, que seria uma alergia ao glúten devido a uma dieta muito errônea durante a vida. Então, na somatória de anos comendo errado, pode vir a ter sintomas de fadiga, de cansaço, alguma tireoidite ou, de repente, constipação, mas também por conta dessa danificação das microvilosidades. Você falou sobre o glúten, né? Sim. Eu gostaria que você definisse para nós o que é glúten e em que alimentos ele é encontrado. Bem, o glúten ele é uma fração proteica do trigo, cevada, do malte, do centeio, e ele vai estar presente em todos os produtos, principalmente os farináceos. Então, massas, pães que contenham o trigo. Só que é importante a gente ler o rótulo, porque hoje é uma lei que tem que conter no rótulo a informação contém glúten, porque alguns produtos a gente nem imagina que pode ter o glúten, como por exemplo, alguns molhos industrializados para salada, como forma de espessante, pode ter o glúten. Biscoitos que tem aveia, que também tem essa fração, está escrito contém glúten, ou se não ainda, traços de glúten. Porque na empresa tem vários tipos de produções e esse glúten ficou na máquina ou ficou, de repente, num dos ingredientes, muito em pequena quantidade, então o fabricante coloca traços de glúten. Então a orientação que a gente dá é que, além de imaginar apenas no trigo, na aveia, no centeio, na cevada, para ler o rótulo, porque vai estar especificado esse alimento.
Agora, no caso, falando sobre a dieta, né, nos tratamentos desses pacientes com pacientes celíacos, qual é a dieta mais preconizada, ou a única preconizada? Exatamente, a exclusão total do glúten, né, não tem como ser diferente. Então, repetindo, do trigo, da cevada, da aveia, do centeio e o malte, que é uma fração da cevada. E para isso a gente tem outras farinhas, que é o polvilho, que é a araruta, né? Dá para fazer uma tapioca no lugar do pãozinho, a rosina, farinha de arroz, fécula de mandioca, fécula de batata, isso a gente encontra em casa de produtos naturais. Hoje o mercado está muito aberto para essa fração do celíaco, então nós já conseguimos encontrar pães industrializados sem glúten, que seriam um pão de arroz, um pão de batata, mas sem farinha de trigo alguma. Bolos, e nós temos depois algumas associações que a doutora vai comentar, que tem sites de receitas, que nós podemos comprar essas farinhas separadas e montar receitas dentro de casa. E tem ainda farelo de quinoa, que pode ser utilizado com muita propriedade. Muito bem, agora vamos explorar um pouquinho a Ana Lúcia, né, que é gastroenterologista, né? Ana, a gente sabe que o tratamento começa a partir da dieta, a gente enfatizou aí o problema do glúten, né? Existe algum medicamento específico para tratar a doença celíaca? Específico não, existe medicamentos coadjuvantes para tratar a deficiência, a má absorção ocorrida. Então, suplementação de ferro, suplementação de vitamina B12, suplementação de cálcio, tudo os nutrientes que foram mal absorvidos para a gente conseguir repor. O tratamento específico é a dieta. E até acrescentando, uma das coisas que sempre todo mundo pergunta e esquece, que quem tem alergia ao glúten, quem tem a doença celíaca, também pode ter reação cruzada com corantes amarelos. Então, não deve, pelo menos deveria evitar corantes amarelos. E nas mulheres, uma coisa importante é avaliar maquiagem. Que maquiagem, principalmente batom, dependendo da marca, tem glúten. Então, teria que até fazer alguma ligação ou algum contato com a marca de maquiagem que estivesse usando para ver se na formulação teria alguma composição de glúten. E medicamentos, outra coisa que sempre deveria avisar o médico, a pessoa portadora de doença celíaca, porque tem vários medicamentos que contêm glúten na formulação. Então é outra coisa que a gente esquece e que teria que avisar para poder ver a composição do medicamento. Ana Lúcia, no caso, por exemplo, das gestantes, né? Como é que fica naquelas portadoras da doença celíaca, no caso? Elas podem interromper a dieta? Não, nas gestantes é mais importante ainda manter uma dieta e uma dieta bem rigorosa, porque tem quadros graves de exacerbação da doença na gravidez, inclusive de óbito, claro, graças a Deus, em raras situações, mas existe. Então, o cuidado tem que ser redobrado na atenção à dieta correta no período da gravidez e da reposição dos nutrientes que vão se acentuar mais ainda na gravidez. No caso, por exemplo, da amamentação, ela pode continuar amamentando? Pode, não só pode como deve manter a amamentação. Ana Lúcia, você poderia explicar para nós o que é a CELBRA? A CELBRA é a instituição representante dos celíacos, que é a Associação dos Celíacos do Brasil. Ela tem a Associação Brasileira e nos estados ou várias cidades dentro de alguns estados já tem a Associação dos Celíacos da determinada região. Por exemplo, em Maringá a gente não tem a Associação dos Celíacos de Maringá, mas tem em Curitiba a Associação dos Celíacos do Paraná, tem em Foz do Iguaçu também já tem a Associação dos Celíacos. Na associação, os pacientes, digamos, ou qualquer pessoa, tanto médico quanto nutricionista, quando qualquer pessoa da área da saúde, consegue se inscrever no site para ser um membro da associação. Lá no
na associação, que tem vários sites específicos da Celbra, www.acelbra.com.br, da Associação dos Celíacos do Paraná, que é a CELPAR. Lá se encontram desde a definição da doença, causas da doença, doenças associadas, por que a importância da biópsia do intestino delgado, e, entre outras coisas, fala toda, assim, quais são os alimentos permitidos, quais são os alimentos que se devem evitar, e principalmente ele tem várias, desde livros possíveis de fazer a cópia, né, gratuitamente no site, quanto tem várias receitas. Então, assim, é uma associação dinâmica que os próprios pacientes podem mandar para lá receitas que testaram, que modificaram para celíaco e que é sempre atualizado, praticamente semanal. Então, o paciente acaba tendo várias receitas ali disponíveis, fora os livros que eles colocam nos sites, livros por eles referenciados que poderiam se adequar com isso. Muito bem, acabamos de falar sobre doença celíaca. No próximo bloco nós vamos falar sobre intolerância à lactose. Nos aguarde e já já voltaremos. Saúde hoje, 12 anos com você. Armani, com preço imperdível, é na Óticas Carol. Aproveite essa oportunidade. Armação Armani a partir de 10 vezes de R$ 29,90. Garanta o seu em uma das 450 Óticas Carol presentes no Brasil inteiro. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. A promoção 20 anos das Óticas Diniz, 20 carros para você, é um grande sucesso. A partir de R$ 300 na compra de seus óculos ou lentes, você preenche o cupom e concorre ao sorteio de um carro. São 20 chances de ganhar. Consulte o regulamento em uma de nossas lojas ou no nosso site. Venha participar. Óticas Diniz, ajudando o Brasil a enxergar melhor. Alcro Piscinas e Lazer. Há 20 anos no mercado, proporcionando o melhor em banheiras com hidromassagem, saunas, bombas hidráulicas, piscinas e toda a linha de móveis e produtos para piscinas. E agora representando a marca Energisol, uma nova tecnologia em aquecimento da água a partir do aproveitamento da energia solar para residências, comércios, indústrias, piscinas e outros. Faça-nos uma visita e venha conhecer nosso novo showroom. Alcro Piscinas e Lazer, Avenida Brasil 5140, telefone 3225-6262. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, Ótica é Comercial. Muito bem, estamos de volta agora abordando o tema intolerância à lactose. Bom, inicialmente com a Rosana, né, definisse para nós o que é a lactose e quais os alimentos em que ela está presente. A lactose ela é o açúcar do leite, né? Então, ela deve, ao ser consumida, nós temos que ter uma enzima para poder quebrar e absorver em galactose e glicose. Então, ela vai estar presente em todos os produtos aonde vai conter o leite, queijo, iogurte, requeijão, algumas embalagens como chocolate em pó tem leite, chocolate em barra tem leite, embutidos. A gente esquece, mas no próprio produto de um salame, de uma mortadela, muitas vezes vai o leite, então vai ter a lactose incluída. E quais os alimentos assim que pode substituí-la no caso? Existe como fazer leite de cereais, nós já temos no mercado o leite de soja, o leite de arroz, castanha do Pará, de quinoa, porém ainda aqui no nosso mercado local, o
O leite de soja a gente encontra com facilidade, mas o de arroz, o de castanho, o de quinoa, são leites importados que nós encontramos com não tão acessível ainda. Mas é fácil fazer em casa. Então, esses leites de cereais, tem a quinoa, que é um excelente cereal, que é riquíssimo em cálcio e magnésio, que pode substituir uma absorção de cálcio completa. É só pegar 2 colheres de sopa de um desses cereais, ao arroz ou a quinoa, ferver com 250 ml de água. Então, a hora que colocar no fogo, levantou a fervura, conta 15 minutos. Desliga, bate no liquidificador e coa. Isso pode adicionar um cacau e tomar como se fosse uma bebida achocolatada ou bater com uma fruta. Fica muito saboroso e muito mais nutritivo. Rosana, no caso dos pacientes que têm, por exemplo, intolerância para lactose, né? Pode haver deficiência de cálcio nesses pacientes? Dr. Nelson, a minha formação é clínica funcional e fitoterapia, então eu respeito todas as visões que se tem sobre a absorção de cálcio. Porém, o leite ele é rico em cálcio sim, mas ele não é a única fonte que nós temos. Então, nós somos os únicos mamíferos que depois do desmame continuamos a tomar leite e não tem necessidade. Depois os doutores vão falar sobre a absorção da proteína do leite, sobre a absorção do leite, que tem uma série de dificuldades e que impede até a própria absorção do cálcio que está no leite. Então, respondendo a sua pergunta, ninguém precisa tomar leite para ter cálcio. Frutas, verduras, principalmente as verdes escuras, como couve, agrião, almeirão, brócolis, feijão branco, alimentos integrais têm fração de cálcio. E Deus foi tão perfeito que Ele colocou uma combinação que absorve melhor o cálcio e fixa. Então, na questão da suplementação, ela nunca vai ser descartada. Se houver necessidade de sinais clínicos, de exames laboratoriais ou através de uma densitometria óssea por uma osteopenia, osteoporose, ela vai ser bem-vinda sim. Só que ela tem que ser uma suplementação muito bem pensada, que hoje tem saído vários estudos de como suplementar o cálcio, porque se o intestino não tiver uma boa absorção, esse cálcio não será absorvido. Se tiver interação com outros medicamentos, ele não será absorvido, e altas dosagens de cálcio sozinho também não tem absorção, porque o cálcio precisa da vitamina D, de boro e magnésio para ter absorção. Então, tem saído muitos estudos que a gente está reavaliando a melhor maneira de suplementá-los. Então, é necessário através de sinais clínicos e laboratoriais. Aqueles pacientes que têm, por exemplo, intolerância pela lactose, no caso, né, você tem que ter uma suplementação alimentar? Então, a suplementação, talvez, por exemplo, quando ele tem alguns sintomas muito gritantes de gases, diarreia, e tem muita vontade de comer uma pizza, por exemplo, cheia de queijo, existe a enzima lactase, que vai minimizar esses sintomas. Então, na hora de comer, sei lá, um risoto 4 queijos ou tomar um copo de leite, tomando essa enzima, pode minimizar os sintomas. Embora que na intolerância à lactose, em torno de 12 gramas de lactose, geralmente o indivíduo consegue suportar de 6 a 12 gramas, que isso seria mais ou menos um copo de 150 ml de leite. Paulo, no caso, quais são os sintomas que tem intolerância à lactose? Você podia definir para nós? Bem, o paciente que tem intolerância à lactose, após a ingestão do componente com essa lactose, ou seja ele o leite ou o derivado, ele vai apresentar gases, uma distensão abdominal, uma dor que pode ser tipo cólica ou, se mais branda, um desconforto abdominal, e nos casos mais severos podendo ter uma diarreia horas após essa ingestão. É lógico que o grau de intolerância vai depender da produção que ele tem da enzima lactase para digerir a lactose. Essa lactose descendo, não sendo digerida, ela chega até o cólon, onde sofre ação de bactérias e putrefação, formação de gases, e um dos desconfortos é a flatulência que o paciente apresenta. Geralmente, o paciente já nasce com sintomas ou ela desenvolve com o passar do tempo? As crianças normalmente nascidas a termo, vamos dizer, gestação normais e sem
antecedentes familiares, normalmente nasce com uma quantidade muito grande ou uma capacidade de produção de lactase grande. Então, teoricamente, eles não seriam para ter a intolerância à lactose. Mas algumas crianças que a apresentam e que têm essa diminuição de produção, já de pequenas, ainda sendo amamentadas pela mãe, apresentam essa intolerância em graus variáveis a ponto de às vezes ter que suprimir essa amamentação. Nos adultos existe uma tendência com, digamos assim, o desgaste dos órgãos ou do aparelho digestivo, existe uma tendência das células produtoras de lactase terem uma diminuição. Então, é bem grande a produção de lactase na infância e vai decaindo com o passar dos anos até a velhice. Paulo, no caso, quais são os tipos de reações mais comuns em pacientes que têm intolerância pela lactose? Veja bem, a intolerância à lactose, como eu falei, pode dar esses quadros tipo cólica, dor, diarreia e às vezes ter também um quadro de má absorção. Eles podem simular a síndrome de intestino irritável, por isso que às vezes não é muito bem diagnosticada e até pouco tempo não se pensava muito na intolerância à lactose. As crianças que começam com a intolerância e uma vez interrompido o uso disso aí, eles apresentam uma melhora grande e tanto as crianças quanto os adultos. E existe a administração da lactase, como a doutora citou, que vai tender a melhorar esses quadros de intolerância e de desconforto que o paciente vai sentir. Paulo, no caso, é possível, por exemplo, fazer o diagnóstico exclusivamente pelos sintomas ou você utiliza alguma outra ferramenta? Veja bem, a intolerância à lactose, ela tem alguns métodos para diagnóstico. Existe um método de exame de sangue que seria o teste de tolerância à lactose, onde colhe-se o sangue, dosa-se a glicemia e após a ingestão de uma quantidade de lactose, cada 30 minutos posteriormente é dosada essa glicemia novamente para saber se ela foi transformada a lactose em glicose e com isso saber se o paciente tem normalidade ou apresenta intolerância. Quando esse aumento é muito pequeno ou até nem ocorre, ou às vezes até uma redução da glicemia, esse paciente terá a intolerância, seja ela parcial, média ou total, à lactose. Paulo, a intolerância para a lactose tem cura? Veja bem, a cura, na verdade, é o paciente evitar os produtos à base de leite e derivados, porque é apenas uma intolerância, não é uma alergia como é outra patologia que é a alergia à proteína do leite. Então a intolerância, uma vez evitada, não ocasiona nenhum problema. Mas a administração da lactase, seja através de cápsulas ou mesmo conteúdo líquido para as crianças, pode suprimir, uma vez que é administrada antes da ingestão de lactose ou derivados. Muito bem. Ana Lúcia, no caso, muitas pessoas confundem a intolerância pela lactose e a alergia pelo leite, né? Existe essa confusão. Qual é a diferença? É que a intolerância, ela não é, na verdade, a diferença básica é que ela não é uma alergia. Depende da quantidade. Eu sempre dou um exemplo que depende do balanço entre a quantidade de enzima que a gente nasceu ou que tem no intestino delgado disponível para absorver a quantidade de leite ou derivado que a gente está ingerindo. Se essas duas quantidades estão em balanço, não tem nenhum sintoma, a criança ou o adulto não sente nenhuma alteração diferente. Se esse balanço acaba sendo alterado e a pessoa tem menos enzima do que a quantidade em contrapartida que está tomando de leite e derivado, é que ela vai ter os sintomas. Então, de gases, de desconforto, todos os sintomas que o Dr. Paulo já avaliou, já distinguiu. Quem tem alergia à proteína do leite é aquele que não pode consumir nenhuma quantidade de leite ou derivado. Então, no rótulo não pode ter, que a gente sempre indica, quem tem alergia à proteína do leite, sempre tem que olhar no rótulo que não pode estar escrito que contenha
leite integral, soro do leite. Tem várias outras situações que poderiam interferir, então a gente teria que olhar em rótulo, além da concentração de leite em pó integral ou soro do leite, se tem lactoalbumina, se tem lactoferrina, se tem corantes naturais, por exemplo, num bolo, num pudim, está lá escrito que contém corante natural de caramelo. Tem várias situações que não podem ser consumidas também, porque acabam tendo a proteína do leite no meio. E diferente da intolerância à lactose, que os sintomas são basicamente do trato gastrointestinal, a alergia do leite, ela tem, sintomas sistêmicos. Então ela pode ser uma causa frequente de alergia respiratória em criança. Então aquela criança que fica com coriza, com sibilância, fica chiando o peito, é uma das causas frequentes. A criança que fica aquele contato tópico na pele, onde encostou, fica com a boquinha vermelha, fica com o olho inchado, enche o rosto, fica com lesões de urticária, tanto bolinhas vermelhas como aqueles conhecidos vergões avermelhados. Então é um quadro de alergia, e essa alergia, cada vez que a criança é exposta, pode aumentar o grau, chegando até casos de anafilaxia. Então o comprometimento dela é sistêmico e é muito mais severo. E no caso, assim, por exemplo, que acontecer isso, existe algum tratamento específico? É retirar todo o leite, o derivado da alimentação. Não pode nenhum traço. Aquilo que sempre me procuro no consultório, normalmente a avó, que pergunta, mas nem um pouquinho? Ele está comendo, ele está com vontade. A gente está comendo, ele está olhando, ele quer. Eu vou dar um pouquinho para ele. Esse pouquinho pode fazer um estrago grande na criança. Então não pode nem um pozinho de leite. Isso normalmente se retira durante um período e ela acaba sendo recuperando essa alergia com o passar dos anos. A grande maioria, em torno de um ano e meio, começa a se conseguir recolocar aos pouquinhos e sensibilizando aos pouquinhos para voltar a poder tomar o leite. Muito bem, eu quero agradecer por enquanto a participação. Foi até interessante essa elucidação sobre alergias, essa intolerância à lactose, né? Lembrando aos nossos amigos telespectadores que no próximo bloco nós vamos falar sobre doença de Crohn. Programa Saúde hoje, 12 anos com você. A promoção 20 anos das Óticas Diniz, 20 carros para você, é um grande sucesso. A partir de R$300 na compra de seus óculos ou lentes, você preenche o cupom e concorre ao sorteio de um carro. São 20 chances de ganhar. Consulte o regulamento em uma de nossas lojas ou no nosso site. Venha participar. Óticas Diniz, ajudando o Brasil a enxergar melhor. A Bela Clínica quer cuidar de você e do seu bem-estar, oferecendo a mais completa linha de tratamentos na área de dermatologia e medicina estética. Dr. Júlio Seguesi, especializado em dermatologia e reconhecido pela Sociedade Brasileira Dermatológica, está pronto a atendê-lo, oferecendo o que há de mais moderno para cuidado da sua pele. A clínica dispõe de aparelhos a laser fracionado com CO2, indicado para o rejuvenescimento facial, melhorando o tônus da pele e promovendo uma remodelação do colágeno, além de tratamento para rugas, cicatrizes e estria no corpo. Venha fazer uma avaliação. Avenida Nóbrega, 340, em frente ao Bosque 2, fone 3262-1439. Bela Clínica, cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, Ótica é Comercial. O
novíssimo visual do Colégio São Francisco Xavier traduz sua filosofia de crescer e melhorar sempre. Música, esporte, dança e grandes eventos completam uma educação baseada em excelência de ensino e valores morais e espirituais. Colégio São Francisco Xavier, um colégio que pensa no futuro de seu filho. Colégio São Francisco Xavier, onde educar com amor cristão e seriedade faz a diferença. Imperdível! Liquida Tudo Tombini! A maior queima de móveis para escritório que você já viu. Preços incríveis! Descontos inacreditáveis. Tudo o que você precisa para montar ou renovar seu escritório. Com 30, 40 e até 50% de desconto. É pra zerar o estoque. Você não pode perder. Liquida Tudo Tombini! Até 10 de outubro. Avenida Carneiro Leão, 230 Maringá. Armani, com preço imperdível, é na Óticas Carol. Aproveite essa oportunidade. Armação Armani a partir de 10 vezes de R$ 29,90. Garanta o seu em uma das 450 Óticas Carol presentes no Brasil inteiro. Esse é o último bloco do programa e estaremos abordando o tema doença de Crohn. Bom, voltando aos nossos amigos entrevistados, Paulo, o que é doença de Crohn? A doença de Crohn é uma doença crônica de todo o aparelho digestivo, podendo comprometer desde a boca até o ânus, e é uma patologia invasiva e compromete toda a camada do aparelho digestivo, seja a mucosa, submucosa, muscular e a serosa. No caso, essa doença é hereditária, genética? Veja bem, ela não é uma doença hereditária, mas existem vários fatores que a interligam ou associam ela a alguma hereditariedade, porque em familiares que apresentam a doença, existe uma maior incidência de outros descendentes a possuírem, a terem. Existem outros fatores genéticos, hereditários, que estão relacionados, mas não a causa direta específica da doença de Crohn. No caso, por exemplo, da doença de Crohn, quais são os sintomas? Veja bem, os sintomas são muito variados, vão depender do grau de intensidade da doença de Crohn, seja ela uma doença caracterizada como leve, moderada ou severa. A gente tem desde dores abdominais, desconforto, náuseas, distensão abdominal, constipação, evoluindo para quadros de diarreias, comprometimentos do intestino que pode cursar com estreitamentos, estenoses e até quadros obstrutivos. Nos casos severos, apresentar fístulas, fissuras anais e serem a causa da doença de Crohn, que às vezes é um único sintoma que os pacientes vêm a apresentar. Bom, com referência, por exemplo, às causas, né, dessa doença, né, e como ela se desenvolve? Veja bem, existem estudos relacionados a causas genéticas, onde existe uma alteração de gene, NOD2, sabe? E que está em bastante estudo atualmente. Fatores hereditários, como o caso de fumantes, existe uma incidência maior. A partir do momento que se passou a usar muito contraceptivo, houve e notou-se um aumento de incidência da doença de Crohn. Você tem processos infecciosos, inflamatórios a nível do intestino, sejam eles gastroenterites, processos infecciosos, microabscessos, também são causas de desenvolvimento e de desencadear, às vezes, processos de doença de Crohn que depois passam a ser diagnosticados. E alterações de flora, hoje muito em estudo com lactobacilos, micro-organismos, prebióticos, probióticos, estão tentando corrigir essas alterações que haveriam na doença de Crohn. No caso, por exemplo, você faz o diagnóstico só através dos sintomas ou existe algum outro exame complementar? Não, a clínica, logicamente, é muito importante no diagnóstico, mas como é uma doença ampla, ela exige muitas vezes exames, como eu falei, desde a boca ao ânus. Então, dependendo do sintoma, precisa de uma endoscopia digestiva, precisa de um clistero opaco ou enema opaco, que é o exame do intestino grosso. Existe do intestino delgado, que é o chamado trânsito de Delgado. Existe a colonoscopia, que
também a gente pode chegar até o ilho terminal, onde geralmente as biópsias, quando existe a patologia, condizem com esse diagnóstico. Você tem depois as tomografias computadorizadas, ressonâncias, todos os métodos para ajudar no diagnóstico. Bom, aqueles que têm doença de Crohn já sabem que tem a doença, né? Estão interessados, talvez já saibam também, né? Como é que é feito o tratamento, Paulo, e se existem algumas medicações específicas? Veja bem, o tratamento vai de corrigir ou proporcionar um equilíbrio hidroeletrolítico do paciente. Se ele tinha muita diarreia, seja com muco ou sangue ou não, anemias associadas, desequilíbrio eletrolíticos, fazendo essa correção de cálcio, ferro, vitamina B12, ácido fólico, as vitaminas A, D, E e K, que também cursam com essas alterações, e a parte medicamentosa, onde de início as sulfasalazinas, depois as mesalazinas, nós temos os corticoides nas fases agudas, que são muito importantes para a regressão do quadro, e podendo depois, se houver a dependência do corticoide, entrarmos para medicamentos imunossupressores como azatioprina, 6-mercaptopurina e mais recentemente os anti-TNFs também, que são infliximab, adalimumab e outros mais que existem. Então, hoje em dia, então, o tratamento, existe uma gama de o tratamento, né? É clínico, laboratorial e dietético, que é muito importante. Hoje, a dieta, onde a gente muitas vezes precisa restringir alguns tipos de fibra, produtos às custas de lactose, pois muitas vezes ocasionam mais alteração nesses pacientes que têm a doença de Crohn, que pode associar também uma intolerância à lactose juntos, e a dieta é muito importante também. Ana Lúcia, no caso, a doença de Crohn pode desencadear outras doenças? Desencadear outras doenças especificamente não, mas ela pode estar associada com outras doenças, como toda doença autoimune, ela pode estar associada com tireopatias, doenças da tireoide, ela pode estar associada com colangite esclerosante, que é uma doença da hepática de via biliar, ela pode estar associado com outras formas de artralgias ou dores articulares. A doença de Crohn pode também, além de estar associada com artrite reumatoide, ela pode sozinha provocar um quadro de dores articulares graves, a ponto às vezes de impossibilitar para caminhar, para ter uma movimentação adequada, e que precise usar um imunossupressor rapidamente para conseguir controlar os sintomas. E que, investigado pelo reumatologista, exclui outras causas de doenças reumáticas isoladas, tipo artrite reumatoide. Então a gente sabe que a doença de Crohn, ela pode não provocar, mas entre do leque de sintomas que ela pode ter, envolver dor articular de uma forma importante. E claro, como todo mundo já citou, a doença de Crohn está muito associada com, dependendo da área do comprometimento, do local do comprometimento e da extensão, uma absorção de uma série de nutrientes, principalmente vitamina B12, ácido fólico, ferritina, se a válvula iliocecal estiver comprometida. Nesse caso, por exemplo, os sintomas podem confundir com outras doenças. E aí, no caso, você tem que saber diferenciá-las, então. Isso, porque a doença de Crohn, ela é uma doença inflamatória do intestino, mas os sintomas dela são vastos, então tem um leque de possibilidades. E entre os diagnósticos diferenciais, a gente sempre tem que fazer o diagnóstico diferencial com intolerância à lactose, com retocolite ulcerativa, com doença celíaca, com outras doenças inflamatórias no intestino delgado, tipo doença de Whipple. Então, assim, o leque é grande de alterações inflamatórias no intestino que a gente tem que diferenciar. Por exemplo, a principal diferenciação entre as doenças inflamatórias do intestino, a gente tem que fazer entre retocolite ulcerativa e doença de Crohn. Muita gente acha que os sintomas de doença de Crohn tem que ser obrigatoriamente diarreia,
muco-pio sanguinolenta, então aquela diarreia que tenha muco, que tenha pus, que tenha sangue. A doença de Crohn pode às vezes não comprometer intestino grosso, só comprometer intestino delgado. Então ela pode aparecer só como dor na fossa ilíaca direita, então do lado direito do abdômen na parte inferior, pode ter distensão, não precisa ter diarreia, pode ter constipação e também tem que pensar na possibilidade de doença de Crohn. Então, por isso que ela é uma doença difícil às vezes de diagnosticar e com essa ampla variedade de sintomas e de sinais. É verdade, tem que estar bem alerta, né, para eles, para estar com a antena ligada com os sintomas, né? No caso, a cirurgia pode curar a doença de Crohn? Curar, não. Porque ela é uma doença que eu sempre dou como exemplo para meus pacientes. É uma doença que não tem cura, ela é uma doença que tem controle. Todo mundo se assusta quando a gente fala não tem cura, mas eu sempre digo, hipertensão tem cura? Não, tem controle com medicação e com dieta. Diabetes tem cura? Não, tem controle com medicação e com dieta. Patologias de tireoide tem cura? Não, tem controles com medicações e com dieta. A doença de Crohn é a mesma coisa. Tem indicações para cirurgia, então quando tem alguma estenose, principalmente a nível de intestino delgado, uma estenose extensa, que esteja dando quadros de suboclusão, então tem indicação cirúrgica. Claro que aí o que a gente faz? A gente prepara bem o paciente antes, até para evitar má absorção, facilitar para o cirurgião. Então normalmente acaba fazendo ou uma suplementação oral de dietas específicas, já pelo menos uma semana, 10 dias antes da cirurgia, ou em alguns casos até nutrição parenteral 10 dias antes, para facilitar a cirurgia até o pós-operatório depois. Tem indicação alguns casos de fissuras ou fístulas perianais ou próprio do aparelho digestivo, entre alças do intestino ou fístulas do intestino para a pele. Então tem algumas indicações que elas vão corrigir o quadro agudo daquele momento, mas cura a doença não tem, mas a pessoa consegue conviver com ela muito bem, tendo os cuidados de uso da medicação, da dieta, atividade física, acompanhamento psicológico, que é uma coisa que é importante. Rosana, o que você iria acrescentar então para complementar? A dieta é extremamente importante no decorrer de todo o tratamento. Só que a dieta na doença de Crohn ela é muito individualizada, porque como o Dr. Paulo falou muito bem, que acomete da boca até o ânus, então nós temos que ver quais são os sintomas do paciente, qual é a parte que está acometida. Então em pacientes mais graves, muitas vezes a dieta chega a ser praticamente uma dieta integral ou totalmente líquida para não ter residual se tiver uma estenose muito importante. Essa dieta ela tem que tentar contemplar todos os tipos de nutrientes, que muitas vezes não dá para ser por cápsulas, assim por uma dieta já completa, pronta no mercado, rica em ômega 3, ômega 9, que é um anti-inflamatório natural, TCM, triglicerídeos de cadeia média, carboidrato de rápida absorção e também muito baixa em fibras, para poder não fazer um volume de residual. Também o que a gente vê muito na evolução do tratamento é uma dieta que se acompanha com probióticos e prebióticos para restauração da mucosa. No caso de um paciente já com um controle melhor, tem que verificar como é que está a danificação das microvilosidades, porque nesse caso tem algumas proteínas que ele pode ter dificuldade de absorver, como a proteína do glúten, do leite, da soja, do ovo, e daí vai ser excluído por algum tempo até recuperar a mucosa e introduzido aos poucos para a recuperação. Bom, eu quero agradecer, o nosso tempo infelizmente terminou, eu quero agradecer ao Paulo a presença, foi muito interessante a sua participação, no caso a Rosana, a nutricionista, e a Ana Lúcia Gastro também, a participação sobre essas doenças do trato intestinal, né? Foi muito interessante ter uma ideia a esse respeito. É claro que a gente não vai esgotar o assunto, mas é uma informação que será útil aos nossos amigos telespectadores. Eu acho que tem uma ideia mais ou menos abrangente sobre o tema, né? E valeu a pena. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos, né?
E estamos terminando o nosso programa agora, agradecemos a gentileza da tua atenção, esperamos contar com a tua audiência para um próximo programa. Saúde hoje, 12 anos com você.